Capítulo 8. Mulher Maravilha. Trago desta vez o testemunho de Fernanda Brum. Superar uma perda não é fácil para ninguém. Jamais esperaria passar por isso 2 meses depois de abrir minha primeira congregação independente e estar de malas prontas para a África. Esses eram sonhos muito esperados e eu realmente estava feliz, muito feliz. Meu chamado para a cura divina estava à flor da pele. Mal sabíamos que pelejaríamos a maior batalha de nossas vidas até então. Eu acredito na cura, na restauração sobrenatural dos órgãos. Embora eu não precise de explicações para lutar por um enfermo, apenas oro como se fosse eu. Também acredito que Deus cura algumas pessoas para sempre, assim como fez com Mateus. Como explicar? Parece que, de algumas pessoas, Deus tem mais ciúmes, assim ele as toma para si. Essa é a exceção à regra da cura divina. Deus recolher alguém. Preciso acreditar que Deus o amava mais que eu poderia imaginar. Ele era do céu. Nunca terei todas as respostas sobre as minhas 4 gestações, das quais sofri aborto espontâneo. 4 bebês em formação. Eu não tenho diagnóstico sobre infertilidade, mas tenho 2 milagres que vivi e muitas histórias de anjos que testemunhei. Aprendi muito com os milagres, mas aprendi muito com o luto também. Tantos lutos podem transformar você em uma pessoa sem força e sem esperança. Uma perda e uma luta podem fazer com que esqueçamos quem Deus nos chamou para ser. Porém, apenas por um tempo. Algumas dores acabam mais rápido, outras ainda continuam. Mas a verdade é que viver dói. É desafiador. Eu gosto de viver. Já tentei morrer várias vezes. Todas essas vezes percebi minha covardia. Então, decidi deixar de ser covarde. Eu não sou a supermulher que as pessoas veem nos CDs, nos DVDs e nos shows por todo o Brasil. Aquela é a unção que habita em mim. É a glória de Deus que insiste em pousar sobre todo aquele que crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos e está sentado à direita do Pai, intercedendo por nós. Sim, ele foi ferido por nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Não, você não pode desistir. Não, você não tem escolha. A Êxtila está de pé, eu estou de pé. Isto é porque Jesus continua em seu trono de glória, aguardando o momento de beijar sua noiva, a igreja. Você, que foi chamada, não pode largar as armas. Pare para chorar, pare um pouco para descansar, mas não desista. Sua maior tragédia, com certeza, será o seu maior ministério. Não compare a sua dor com a de ninguém. Chore mesmo, mas não pare. Eu não quero ouvir naquele grande dia que fui parada por minha dor e covardia. Aquele que me chamou provou das chagas, das aflições, da vergonha, da nudez, da fome, da tortura e da sede. Ele se fez maldição em meu lugar. Ele suportou muito para que eu e você abríssemos mão do maravilhoso chamado por causa de nossas dores e desilusões. A senhora Frida, querida missionária das Assembleias de Deus, enterrou alguns filhos em diferentes estados do Nordeste brasileiro, até mesmo em lugares proibidos, porque não eram cemitérios para crentes. Pessoas muito mais bravas do que nós abriram o caminho para o verdadeiro evangelho. Nós não temos o direito de desistir. A chave está com essa geração também, de mulheres marcadas por suas experiências. Mulheres que têm em seu DNA uma causa em comum: Cristo. O Evangelho vai custar tudo a você. Sua resiliência, seu caráter, sua reputação. O escândalo da graça vai alcançar a milhares. A graça de sermos reconfiguradas e regeneradas depois do furacão. Sim, depois do furacão da morte, da enfermidade, do divórcio, da perda de um amigo querido ou da desilusão sobre todo um sistema de crenças e paradigmas no qual fomos enquadradas. Jesus continuará em seu trono, reinando para sempre, pronto para reparar nossas rachaduras. Ele vai costurar nossas marcas e atenuar nossas cicatrizes. Vai curar a nossa dor e alargar a nossa visão. Nós servimos a um rei experimentado em dores. Ele não vê supermulheres, mas vê mulheres que estão dispostas a continuar quando muitas desistiram.
No dia do sepultamento do meu sobrinho Mateus, fui tomada por muitos sentimentos desconhecidos. Eu me desconheci muitas vezes durante o luto e quem me consolou foi a Eixla. Isso foi muito injusto com ela. Mas a gente só dá o que a gente tem. Eixla tinha para dar a todos nós. E há um pensamento que não me abandona. Um entendimento me tomou naquele dia do sepultamento. Ali eu compreendi por que minha avó paterna, que podia orar pelos enfermos e vê-los curados, odiava tanto a morte e as enfermidades. Ela havia perdido 7 crianças. Alguém que dá de cara com a morte tantas vezes precisa tomar uma decisão: entregar-se ao luto ou levantar-se em fé. Eu confesso que me entreguei ao luto por tempo demais. Hoje, assim como você, eu me levanto em fé. Tomo posse do empoderamento que vem do alto, do homem experimentado em dores, Jesus, que ressuscitou dentre os mortos e fez com que todo o seu próprio corpo se regenerasse. Sim, ele em breve voltará e todos aqueles que creram nele e já dormem serão ressuscitados primeiro. E nós, que estivermos vivos, seremos transformados. Um corpo incorruptível nos será dado. Aleluia! Nunca mais haverá maldição, nem morte, nem rancor, nem enfermidade. Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Até esse dia eu decido continuar de pé, contrariando a todos e até o inferno. Bebo do cálice da graça e do perdão de meus pecados. Eu decido crer contra a esperança, mesmo em meio ao caos, porque os que dormem em Cristo não sofrem, mas aguardam a tremenda ressurreição que acontecerá. Nós, que estamos vivos, prosseguimos para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. E você, por que ia desistir mesmo? Como diriam os irmãos morávios, que o Cordeiro receba recompensa por seu sofrimento. A ele a glória para sempre. Amém. O milagre é a Fernanda. Fernanda Brum. No mesmo dia em que o piloto e o jornalista entraram naquele helicóptero, o Sr. João, motorista de caminhão, também saiu para trabalhar. O que ele jamais imaginou foi que no meio do seu trajeto, um helicóptero cairia exatamente em cima do seu veículo, quase no lugar onde ele estava sentado. Qual a chance de você estar dirigindo prudentemente o seu carro e sofrer um acidente, não porque colidiu com uma árvore e perdeu a direção ou alguém fez uma ultrapassagem perigosa, mas porque um outro veículo caiu do céu quase na sua cabeça? Naquela mesma rodovia, estava passando uma mulher na garupa da moto de seu marido. Quando ela viu a cena, não pensou 2 vezes. Desceu correndo da moto, venceu o metal da fuselagem do caminhão, retorcido pelo choque com o helicóptero, que por pouco não esmagou o motorista, e salvou a vida daquele homem, preso nas ferragens. Seu nome era Leiliane Rafael da Silva, uma jovem mãe de 3 filhos com apenas 28 anos de idade. Aquela cena de uma mulher pendurada à fuselagem de um caminhão, enquanto homens próximos apenas filmavam e fotografavam, impregnou as redes sociais por alguns dias e virou até inspiração para o desenho de um ilustrador que reproduziu a cena, substituindo Leiliane pela Mulher Maravilha. Merecida homenagem. O que ninguém imaginava era que aquela jovem heroína sofria de uma doença grave. Logo após dar à luz sua filha Lívia, ela recebeu o diagnóstico de malformação arteriovenosa, MAV, uma doença grave que provoca defeitos no sistema circulatório e atinge principalmente o cérebro. A doença foi descoberta logo após o seu 3º trabalho de parto. Sentou-se em uma cama para exames na recepção do hospital e, quando os médicos chegaram, a criança já tinha nascido. Leiliane declarou em uma entrevista que sua filha havia nascido de parto normal com 4 quilos e acrescentou: "Não vou morrer agora, não vou mesmo. Tenho 28 anos e se as veias não estouraram até agora, não vão estourar mais. Quero viver, quero ver meus filhos crescerem, quero ver meus netos. Tenho de durar muito tempo, pelo menos até uns 70 anos."
Após ficar famosa pelo seu ato espontâneo de bravura e solidariedade, Leiliane, que estava na fila há muito tempo esperando pela oportunidade de passar por uma cirurgia e ser devidamente tratada, foi então procurada por um médico neurocirurgião que se ofereceu para o tratamento e a cirurgia. Leiliane disse que chegou a ficar internada 5 vezes para a cirurgia, mas em todas elas o procedimento havia sido adiado. E ela termina dizendo: ainda vou viver bastante. O resgate de uma vida não tem preço, não se pode pensar em pagar. E eu não conheço ninguém mais agradecido do que o próprio Deus. Ele tem prazer em nos fazer colher o bem que semeamos. Aliás, essa é uma de suas leis espirituais. Você não é a Mulher Maravilha, mas você é maravilhosa, porque foi criada de uma maneira perfeita e maravilhosa pelas mãos de um Deus maravilhoso. Agradeço ao Senhor por me ter criado de maneira tão perfeita e maravilhosa. Suas obras são maravilhosas e eu sei disso muito bem. Salmos, capítulo 139, versículo 14. Quem decide viver não pode se conformar em apenas sobreviver, mas precisa fazer acontecer. Chega um momento na vida em que precisamos parar de perguntar a Deus o porquê, para só então começar a compreender que por trás do porquê existe um o quê. O que fazer com o que a vida nos faz? O que fazer enquanto tudo o que a vida nos mostra é angústia e tristeza? Deixar que a tristeza nos engula está totalmente fora de cogitação. Engolir a tristeza também não é uma opção. Afinal, de tanto engolirem suas tristezas, mulheres têm sofrido de obesidade emocional, armazenando justamente aquilo que precisam expelir, doentes e paralisadas por suas dores armazenadas. 1000 vezes não. O que precisamos é ressignificar a dor. Isso envolve a ação sobrenatural do Espírito Santo, mas também envolve uma decisão e uma visão verdadeira de quem Deus é e de quem nós somos nele. Oro para que vocês comecem a compreender como é incrivelmente grande o seu poder para conosco, os que creem nele. Foi esse mesmo grandioso poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos e o fez sentar-se no lugar de honra no céu, à mão direita de Deus, muitíssimo acima de qualquer governo celestial, autoridade, força e domínio. Sim, sua honra é muito mais gloriosa do que a de qualquer outro ser, seja neste mundo, seja no mundo futuro. E Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o fez cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, repleto dele mesmo, que é o autor e doador de todas as coisas em toda parte. Efésios, capítulo 1, versículos 18 a 23. A primeira grande verdade é que Jesus ressuscitou, está assentado em um lugar de honra, à direita de Deus, muitíssimo acima de qualquer poder, autoridade, adversidade, tempestade ou dificuldade. Tudo está sujeito a ele, inclusive as dores que consideramos impossíveis de superar. E sabe qual é a boa notícia? Jesus não é uma cabeça ambulante, mas tem um corpo, que somos nós, a sua igreja. Na condição de corpo, a igreja está assentada com ele no mesmo lugar privilegiado, acima de toda autoridade e domínio, acima de todo poder e potestade. Se somos o corpo de Cristo, precisamos entender que ocupamos um lugar de honra, onde podemos enxergar de cima as nossas adversidades, ao invés de sermos esmagados por elas. Uma vez que compreendemos o nosso lugar em Cristo, nossa fé é fortalecida e nos tornamos aptas a encarar as batalhas da vida sob uma nova perspectiva. O que torna uma dor superável não é o seu nível de intensidade, mas a nossa capacidade de enxergá-la do mesmo ângulo que Jesus a enxerga, debaixo dos seus pés. Quem decide viver precisa estar disposto a superar. Superação é uma questão de fé, porque para superar temos de sobrepujar, ultrapassar, vencer nossa incapacidade. Superação é coisa de quem se move acima da mediocridade. Seres humanos medíocres gastam a vida dando desculpas para o que deixaram de fazer, enquanto os que se superam encontram uma forma de tirar vantagem do mal que a vida lhes causou. Superar é tornar-se superior. Ser superior não é ser melhor comparado ao outro,
mas ser o melhor que eu posso ser para Deus e para mim mesmo. A vida não é somente o que a gente conquista, mas o que a gente suporta e supera. Tenho visto muitas mulheres que conquistam diplomas, posições e fama, mas são incapazes de superar suas dores. Temos vivido no meio de mulheres que exaltam o empoderamento feminino, mas não têm buscado o maior de todos os poderes, o único capaz de torná-las capazes de seguir em frente, apesar dos furacões e tsunamis emocionais. Mas quando o Espírito Santo descer sobre vocês, receberão poder para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até nos confins da terra. Atos, capítulo 1, versículo 8. Mulheres doentes emocionalmente não podem ser poderosas espiritualmente. Elas ficam isoladas em suas tempestades individuais, sem pedir ajuda porque precisam ostentar a vida perfeita que postam nas redes sociais. Consequentemente, também não conseguem ajudar os outros, não produzem frutos e desperdiçam todo o seu potencial. Mulher, Deus não chamou você apenas para posar de princesa, mas para assumir o seu papel de guerreira, ainda que você precise de uma certa dose de vulnerabilidade. Sim, essa dose vai deixá-la desarmada diante de Deus, mas completamente protegida diante do inferno. Guerreiras precisam superar o medo, a angústia, a mágoa, a culpa, o caos e até mesmo a frustração causada pelo peso daquelas notícias que não gostaríamos de ter recebido. Isso só será possível na presença do Senhor, aquele que levou sobre si as nossas dores. Recentemente escolhi fazer a seguinte oração: Deus, eu troco a minha dor pela tua presença. Existem batalhas que são vencidas, outras são superadas. Ser mais que vencedora é conseguir enxergar-se vitoriosa diante do quadro da derrota pessoal. É justamente essa visão sobrenatural que faz com que nossas tribulações sejam leves e momentâneas. Eu amo a tradução da Nova Bíblia Viva para esse texto do apóstolo Paulo. Sabemos que até mesmo a natureza criada geme até agora, como uma mulher que está em trabalho de parto. E mesmo nós, os santos, embora tenhamos o Espírito Santo em nós como uma amostra que nos permite conhecer o sabor da glória futura, também gememos interiormente para ser libertados da dor e do sofrimento. Nós também esperamos ansiosamente aquele dia quando Deus nos dará plenos direitos, nos adotando como seus filhos, inclusive a redenção dos nossos corpos. Somos salvos por essa esperança. E esperar quer dizer, esperar ansiosamente conseguir algo que ainda não temos. Quem espera aquilo que está vendo? Entretanto, se precisamos continuar a esperar em Deus por algo que ainda não aconteceu, isso nos ensina a esperar com paciência. E desse mesmo modo, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. O Espírito, porém, ora por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. E aquele que conhece todos os corações sabe a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos em harmonia com a própria vontade divina. E sabemos que tudo quanto nos acontece está operando para o nosso próprio bem, se amarmos a Deus e estivermos ajustados aos seus planos. Romanos, capítulo 8, versículos 22 a 28. Uma mulher prestes a dar à luz precisa estar disposta a perder para superar. Ela perde sangue para ter nos braços o seu bebê. Não importa se vai ser um parto normal ou cesariana, ela terá de perder o sangue e a placenta. Ela perde a criança que está dentro de seu ventre para recebê-la em seus braços. Perde a conexão que havia através do cordão umbilical para criar novos laços com o bebê, através de experiências de vida que começarão a partir do nascimento. A verdade é que já nascemos morrendo e já damos à luz perdendo. Nesta vida, nada é garantido, a não ser a presença de Deus. Essa presença se movia sobre a face das águas quando Deus trouxe ordem ao caos que era o mundo. Essa presença preencheu o ventre de Maria quando ela engravidou do Filho de Deus. Essa presença
fez com que Jesus, o Filho de Deus, suportasse o desconforto de ser também filho do homem e morresse como um pecador, para que todos nós um dia pudéssemos ressuscitar como santos. Essa presença fez com que Maria suportasse a dor de ver o seu filho inocente levando sobre si os pecados de toda a humanidade, inclusive os dela. A presença de Deus é mais forte do que todos os aguilhões da morte. A presença de Deus é mais forte do que todos os aguilhões da morte. Sinceramente, não acho que Deus tenha permitido a morte do meu filho para que eu pudesse consolar as mães de outros filhos que morreram. O sangue de Jesus sempre foi suficiente. Porém, creio que o Deus a quem amo e quem me ama com um amor indescritível tem o poder de fazer com que tudo, até mesmo a morte de um filho, contribua para o bem. Fazendo isso, ele nos torna superiores à dor que vivemos. Isso é o que eu compreendo como superação. Esse texto, escrito pelo apóstolo Paulo, que acabamos de ler, inspirou uma de minhas mais preciosas canções. Vou contar para vocês como foi. Espírito Santo, ore por mim. Há alguns anos, liguei do aeroporto para uma grande amiga intercessora e pedi que ela me respaldasse em oração porque eu iria entrar no avião em direção a Belo Horizonte para atender a um convite de amigos pastores muito amados. Ela era uma mulher alegre, sempre sorridente, esbanjando alegria mesmo que o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. A vida não era fácil para ela naquele tempo, tendo de lidar com suas lutas pessoais, com um marido infiel e criar seus filhos praticamente sozinha na cidade do Rio de Janeiro. Mesmo assim, ela sempre nos recebia com um sorriso, um abraço e um bolo gostoso, e a gente sempre pedia um pedaço para levar para casa, dentro de uma de suas vasilhas, é claro. Um dia, ela foi me visitar lá em casa, e quando abriu o meu armário para achar um copo para beber água, viu uma pilha de vasilhas suas. E não venha me recriminar por isso, afinal de contas, quem é que se lembra de devolver as vasilhas de suas amigas? Crime confessado, pecado perdoado. Aquele foi um dia de muita risada lá em casa. Fui apanhada no flagra. Devolvi as vasilhas somente para recebê-las de volta cheias de novas guloseimas. Muito grata. Creio que o desejo número 1 de toda mulher de Deus que tem filhos é que eles tenham uma conexão íntima e profunda com Deus. O desejo número 2 é que eles jamais percam essa conexão. Toda mulher que teve uma experiência com Deus sabe o quanto a sua presença é preciosa e quer que seus filhos também experimentem a mesma riqueza. No entanto, não temos o poder de comandar os nossos filhos para sempre. Por um tempo decidimos, depois opinamos e orientamos. E depois, finalmente, eles voam, seguem seu rumo, fazem suas próprias escolhas. Como é difícil deixar um filho voar. Meu coração aperta só de pensar. Minha amiga de oração estava triste naquela manhã justamente por uma atitude de sua amada filha que fez com que ela se sentisse traída, fracassada e humilhada. Aquela mulher, outrora alegre e risonha, conhecida por todos pela risada gostosa e pelo abraço aconchegante, naquela manhã atendeu o telefone chorando e, ao ouvir meu pedido de oração, respondeu: Eixa, hoje eu não estou dando conta. Hoje quem vai orar por mim é você. Estou devastada pela dor da decepção. Meu coração está ferido e despedaçado. Hoje você ora e eu choro. Estou sem forças. Todas nós precisamos de amigas com quem possamos ser autênticas. Todas precisamos de pessoas para quem possamos contar nossos segredos, compartilhar nossas derrotas e também nossas vitórias, sabendo que elas vão chorar pelo que perdemos e celebrar pelo que vencemos. Quem não tem amigas assim, precisa orar para que elas sejam reveladas, porque elas existem e Deus sabe onde elas estão. Uma das diferenças entre ser Mulher Maravilha e ser Mulher Maravilhosa é justamente a solidão de uma em comparação com a necessidade que a outra tem de estar em companhia de outras, que, mesmo sendo maravilhosas, estão sujeitas às mesmas agruras da vida. Precisamos de amigas com quem possamos ser vulneráveis e imperfeitas.
Em seu livro A Coragem de Ser Imperfeito, Brené Brown escreve o seguinte: ser perfeito e a prova de bala são conceitos bastante sedutores, mas que não existem na realidade humana. Devemos respirar fundo e entrar na arena, qualquer que seja ela. Um novo relacionamento, um encontro importante, uma conversa difícil em família ou uma contribuição criativa. Em vez de nos sentarmos à beira do caminho e vivermos de julgamento e críticas, nós devemos ousar aparecer e deixar que nos vejam. Isso é vulnerabilidade. Isso é a coragem de ser imperfeito. Isso é viver com ousadia. Não existe Mulher Maravilha ou a prova de bala, mas a maravilha do Evangelho é que em Cristo somos capazes de superar toda e qualquer circunstância. Outra verdade absoluta é que precisamos de amigas com as quais tenhamos a coragem de ser imperfeitas. Isso é saúde para as nossas emoções. Entrei no avião perplexa. Eu era muito jovem, estava vivendo o começo do meu casamento e do meu ministério. Quantas madrugadas a minha amiga de oração havia passado acordada comigo, orando pelo meu marido, que era viciado em drogas, apesar de ser filho de pastor, nascido e criado na igreja. Minha sogra sabia o que era a dor de ver um filho fazendo escolhas completamente diferentes daquelas que foram ensinadas por seus pais. E agora, a minha amiga estava sofrendo do mesmo mal diante dos meus olhos. Por essa eu não esperava. Diante daquela situação, eu não tinha escolha, a não ser orar por ela, assim como ela havia feito por mim tantas vezes. Fechei os olhos e comecei a clamar a Deus em meu espírito, sentindo a sua dor até que as lágrimas começaram a rolar involuntariamente dos meus olhos, como uma cachoeira caudalosa. Naquele momento, uma canção começou a brotar do trono de Deus com letra e melodia. Minha vontade era de cantar bem alto para todos ouvirem. Tamanha foi a presença gloriosa que encheu meu coração dentro daquele avião. Por alguns instantes, pude sentir um pouco da dor que ela estava sentindo. Mas, ao mesmo tempo, experimentei um peso de glória incomparavelmente maior do que aquele que estava sufocando. O peso da presença de Deus, que nos garante a certeza de que haverá paz em meio à guerra, alegria em meio à dor, consolo em meio às perdas e esperança após o desespero. Esta verdade tem sido meu norte na caminhada. Eis a letra da canção que Deus me deu nesse dia. Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir, Espírito Santo, venha interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Eixe-la, Espírito Santo. Dias depois, eu estava na minha gravadora em uma reunião para decidirmos o repertório do grupo Voices, grupo do qual eu fazia parte da época, quando a Fernanda Brum, minha amiga e irmã, aquela do tipo que Deus coloca na nossa vida para sempre, estava presente. Ao me ouvir cantar a canção, ela começou a chorar a ponto de soluçar e caiu de joelhos na sala adorando a Deus. Lembro perfeitamente daquela cena. Ela foi tomada pela dor que havia em seu coração por não conseguir segurar um bebê em seu ventre. Já havia perdido 2 crianças até então e nem sabia que perderia mais 2 em um futuro muito próximo. Ao vê-la chorar daquele jeito, tocada pela canção, imediatamente ofereci para que ela a gravasse. E foi na voz dela que o Brasil inteiro passou a conhecer uma das canções mais lindas que Deus já me deu. Essa música foi inspirada na dor de uma amiga e foi interpretada por outra que também estava sofrendo a sua própria dor. Uma chorando pela filha viva, a outra sofrendo pelos filhos que ainda não haviam nascido. As 2 tinham algo em comum. Eram minhas amigas íntimas, mulheres de Deus com o coração quebrantado e a alma abatida diante das dores impostas pela vida e estavam na mão do único que tem o consolo e a resposta para cada uma de nossas dores e decepções.
o amigo Espírito Santo. Fernanda Brum gravou Espírito Santo, a canção que escrevi para a Sara. A propósito, Sara teve a sua vitória ao ver a filha transformada, restaurada e sendo usada por Deus no ministério da libertação de viciados em drogas. Hoje, ela preside a Casa de Maquir, instituição sem fins lucrativos que visa a recuperação de dependentes químicos. É casada e tem 3 filhos. Uma mulher de Deus, cheia de fé e ousadia. Ela superou. Fernanda Brum hoje tem 2 filhos, Isaac e Laura, 2 lindos milagres que servem ao Senhor junto com ela e seu marido, pastor Emerson Pinheiro, na igreja Profetizando as Nações, na Barra da Tijuca. Eles também foram superiores às suas perdas. Sabem o que mais elas duas têm em comum? Elas me aturam há quase 30 anos. Nunca pararam de me abraçar, consolar, aconselhar, orar por mim e me carregar cada vez que eu quase desisti de seguir. Elas são minhas amigas. O que seria de nós, mulheres maravilhosas, se não fossem as nossas amigas? Amigas curam. Amigas expressam entre si o amor e a solidariedade de um Deus que não nos criou para vivermos isoladas nos momentos insuportáveis de angústia, muito menos nas horas de alegria. Que graça tem uma grande vitória se não temos para quem contar? Amigas também são ferramentas de Deus para nos moldar. Como 2 lâminas de ferro ficam mais afiadas quando são esfregadas uma contra a outra, assim, 2 amigos que discutem seus problemas com sinceridade acabam mais amigos e mais maduros do que antes. Provérbios, capítulo 27, versículo 17. E esta é a maneira de medir o amor. O maior amor é demonstrado quando uma pessoa entrega a vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se me obedecerem. Eu já não os chamo de escravos, porque um escravo não sabe o que o seu senhor faz. Agora, vocês são meus amigos, e a prova é o fato de que eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Vocês não escolheram a mim. Eu é que escolhi vocês. Eu os chamei para irem e darem fruto, fruto que permanece, para que tudo o que pedirem ao Pai, em meu nome, Ele conceda a vocês. Este é o meu mandamento, amem-se uns aos outros. João, capítulo 15, versículos 13 a 17. Tenhamos uma coisa muito clara em nossa mente. Por mais generosos que sejam os nossos amigos, eles jamais serão perfeitos. E por mais que nos esforcemos, jamais atenderemos a todas as expectativas dos nossos amigos. Só existe um amigo perfeito: Jesus. Aquilo que falta em nossos amigos, filhos, maridos, pais ou líderes, Ele tem. Porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da natureza de Deus. Colossenses, capítulo 2, versículo 9. Jesus foi nosso amigo ao se despojar do seu trono de glória para nascer, viver e morrer como um de nós. Ele estava sempre cercado de amigos, alguns mais chegados, ao ponto de recostarem a cabeça em seu peito e lhe fazerem perguntas do tipo: quem vai te trair, Jesus? Todas as vezes que João se referiu a si mesmo no evangelho que escreveu, ele se autodenominou o discípulo a quem Jesus amava. Quando Jesus viu que a mãe dele se achava ali, junto ao discípulo que Jesus amava, disse a ela: aí está o seu filho. João, capítulo 19, versículo 26. Eu sou aquele discípulo. Eu sou testemunha destes acontecimentos e os registrei aqui. E todos nós sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. João, capítulo 21, versículo 24. Foi o próprio João, aquele que se viu como o discípulo a quem Jesus amava, que decidiu registrar a sua história de amizade com Jesus, o Filho de Deus. Precisamos de amigos com quem possamos construir uma história para contar às futuras gerações. Acima de tudo, precisamos permitir que Jesus encabece a lista de amigos que estarão ao nosso lado, vivendo conosco as histórias mais incríveis e participando da realização dos nossos sonhos mais impossíveis. Amigo é muito mais do que alguém para conversar, alguém para abraçar,
Amigo é uma bênção que vem do coração de Deus para a gente cuidar. É assim que você é para mim, como uma pérola que eu mergulhei para encontrar. É assim que você é para mim, um tesouro que para sempre eu vou guardar. Amiga, eu nunca vou desistir de você e pela sua vida eu vou interceder. Mesmo que eu esteja longe, meu amor vai te encontrar porque você é impossível de esquecer. Eu acredito em você. Eu acredito nos sonhos de Deus para a tua vida, amiga. Eu oro por você porque a tua vitória também é minha. Eixa, impossível de esquecer. Que Jesus, o amigo perfeito e fiel, seja aquele que lidera a lista de amigos que nos cercam em cada momento marcante que a vida nos proporciona. Que tenhamos amigas corajosas como a Leiliane, que se esqueceu das suas próprias limitações e avançou em direção a alguém que ela nem conhecia só pela alegria de salvar uma vida. Amigas como Sara, que teve coragem de ser vulnerável e autêntica, e sua história gerou uma canção que até hoje inspira multidões. Amigas como a Fernanda, que cantou no meu casamento, filmou os meus partos, cantou para os meus filhos quando eles nasceram e também estava ao meu lado, segurando a minha mão quando aprove a Deus recolher um deles. Você precisa de amigos que estejam presentes. Mulher maravilhosa, em algum lugar desse mundo existem amigas maravilhosas, preciosas e poderosas, prontas para se unirem a você nas suas batalhas. Elas vão ajudá-la a superar. Quando elas aparecerem, você vai saber. Amigas assim são impossíveis de esquecer.